Hoje a nossa conversa é com ele, Renan Wozniak. Roda a vinheta. Voltamos então com a Assim Faz Flow. Estamos aqui com o vereador, advogado. O que mais, Renan? Olha, professor. Diretor de faculdade, né? Também trabalho na área, tenho uma empresa também, na área do ramo imobiliário. Empresário, que sofre também nesse momento, né? Então acho que eu tenho muitas funções aí e hoje em dia estou tentando canalizar em algumas apenas. Renan, vamos começar. Aqui a gente conta muito a história, né? Mas como que você gosta de ser chamado? Renan, doutor Renan, professor, como que você gosta de ser chamado? Olha, Gustavo, isso é muito relativo, né? Depende do ambiente. Eu acho que eu prefiro muito mais o trato pessoal para quem eu tenho realmente essa liberdade, quem conhece o Renan propriamente. Mas algumas pessoas conhecem o professor Renan, o diretor Renan, ou agora vereador Renan, o doutor Renan. E essa foi uma dúvida até que me ocorreu no momento da campanha. Qual que é o nome que eu iria utilizar de campanha? Qual que é o nome mais conhecido, né? Acabei optando, né, por Dr. Renan, porque profissionalmente era uma maneira que seria mais conhecido aqui, né, que eu avaliei aqui em Fazenda Rio Grande. E foi Dr. Renan. E como é que foi essa experiência? Antes da gente voltar, a gente vai contar toda a tua história aqui, mas como é que foi essa experiência com campanha? Você vem de uma família, né, que tem muitos políticos ali, tem muitos administradores públicos, mas como é que foi isso? Porque, assim, foi agora, né? Você podia já ter participado de eleições lá atrás e agora aceitou o desafio. Conta um pouquinho dessa história para nós. Olha, vou contar essa história então. Perguntaram para mim já há muitos anos atrás, você já não pensou em ser político? E eu respondi, pensei, e a conclusão que eu cheguei é que eu não quero essa vida, não quero para mim, né? Não é isso. E eu sempre fui muito ligado à área acadêmica. Eu sou apaixonado por sala de aula, amo promover esse conhecimento, esse crescimento na vida de pessoas. E eu investi realmente minha vida nessa área acadêmica. Concluí a graduação, fui para uma pós-graduação, uma especialização, fui para uma segunda, fui realizar um mestrado no exterior, sempre focado na área acadêmica. Porém, a minha especialização foi em sociologia política na Federal, que está muito relacionado ao ambiente político. O meu mestrado foi em direito, mas dentro do direito, no campo da ciência política, tratando especificamente sobre representação política. Então, Gustavo, num dado momento, eu iria, nesse ano de 2020, trabalhar como o coordenador jurídico do partido, trabalhando, né, organizando. E quando realizou-se a composição, definiram-se o nome da majoritária, né, do prefeito e tudo mais, observou-se que o partido no qual eu estava afiliado, o PSD, né, que é o partido do governador, precisavam de alguns nomes para lançar. E fui incentivado, né, a que meu nome fosse lançado. Eu demorei ali umas 3 semanas e meia em que eu fui pedir direção para Deus, fui conversar com alguns amigos. Eu apresentei para minha família essa situação, porque essa não poderia ser uma decisão egoísta, isso iria refletir neles. Né? E foi curioso, contando rapidamente, num café da manhã lá com a família, batemos um papo sobre o que teríamos. Eu falei, pessoal, tenho mais uma coisa para contar. Daí, o que é, Renan, né? E falei rapidamente, num tiro só, me filiei no partido e vou ser candidato. E daí, todo mundo, minha mãe falou assim, meu Deus, a minha cunhada falou, até que enfim. E assim fomos conversando e eles me apoiaram nessa decisão, que me deu muita coragem de dar esse passo. Também fui ler livros a respeito, me orientei com o meu pastor também a respeito disso. E daí nessa multidão de conselhos e informações, num dia eu estava orando no meu quarto e eu comecei a fazer uma retrospectiva da minha vida, desde da especialização em sociologia. Um curso de direito, na verdade, ele já promove uma pessoa ao ambiente público, né? É um curso que ele capacita muito. Também a especialização em sociologia política na Federal, permite essa compreensão. E também o próprio mestrado em ciência política. O tema da minha dissertação foi sobre representação política no Brasil.
Olha que interessante. E fui além, eu fui presidente do Grêmio Estudantil no Colégio Padre João Bagose, né? Um colégio com mais de 5 mil alunos. No tempo, na igreja, fui líder de pequenos grupos. Desde pequeno, né, quando ia jogar futebol, eu era o cara que gostava de organizar os times, né? Era o capitão do time. Então eu comecei a perceber que havia traços e havia uma coerência muito grande eu lançar a minha candidatura. E depois de observar tudo isso, né? Poxa, esse é meu histórico desde criança, na juventude, na graduação, na pós-graduação, no mestrado. Eu até refleti, olha, eu votaria num candidato com um perfil como o meu, né? Assim falando, porque tem uma bagagem, né, para poder contribuir. Falo isso com muita humildade, não com um tom de me considerar melhor que os outros, mas que, sem falsa modéstia, me preparei para chegar onde, né, eu estou ocupando hoje. E nesse momento, Gustavo, eu pedi a Deus assim, não somente essa sabedoria, mas essa coragem de dar esse passo e que Deus pudesse estar aproximando pessoas certas para estar andando junto comigo nesse momento. Então foi algo muito bom, sabe? Foi algo que depois que eu fiz essa oração, eu olhei no espelho e falei, eu sou candidato a vereador em Fazenda Rio Grande. E a partir daí eu vi que as coisas se abriram, muitas portas, né, foram se abrindo, pessoas foram naturalmente se aproximando. E graças a Deus fizemos uma campanha limpa, uma campanha estruturada, que não foi baseada em churrascadas, não foi baseada em festas, não foi baseada em compra de voto, não foi baseada em jogar santinho no chão no dia que antecede as eleições. E conseguimos uma votação muito expressiva, porque eu sei que esses quase 1.000 votos que alcançamos foram pessoas que realmente conheceram, pesquisaram, e com todo respeito aos demais candidatos, mas a opção pelo Dr. Renan Wozniak foi uma opção de coerência, uma escolha sensata. E eu tenho procurado me dedicar muito. Então essa é a breve história de como que eu me lancei candidato em Fazenda Rio Grande, desde do meu não querer lá atrás, até vindo e evoluindo, e quando me dei conta, essa trajetória acadêmica, ela se conciliava muito bem com o que um representante político, com as habilidades que ele precisa ter. Quando nós escolhemos um representante, nós escolhemos alguém para ir no nosso lugar. Representar é isso, é ir no lugar de. É alguém que se faz presente lá por nós. E você não vai querer uma pessoa sem preparo, uma pessoa que não tenha condições de lhe representar. Você quer alguém que vai me representando. Eu quero alguém que, tenha condições, que entenda do assunto. Né? E aliado a tudo isso, eu sou servidor público em Fazenda Rio Grande. Eu assumi o concurso em 2011, está se realizando 10 anos, mês que vem, que eu sou servidor público de Fazenda Rio Grande da Câmara Municipal, como advogado da Câmara Municipal. E então esses 10 anos de Câmara Municipal foi me dando uma bagagem, condições de entender como que funciona todo o processo legislativo. Todos os ritos ali dentro. Poxa, isso me deixa muito tranquilo hoje de saber o que está se fazendo. Então não é uma aventura, não é algo inusitado, aleatório. Eu acredito em propósitos, eu acredito que existe um propósito que está ali. E é por essa razão que eu me falei para minha equipe, me recuso em ser um representante político inexpressivo ou indiferente. E então, com coragem, eu tenho tomado posicionamentos e é assim que eu pretendo conduzir o meu mandato, sendo um bom representante para a população. Muito bem. Eu tenho uma pergunta que eu faço para todos os entes públicos do município, né? Se você tivesse um cheque em branco para uma grande obra ou realização aqui na Fazenda, o que você faria? Eu acredito muito no poder da sociedade civil organizada. Eu acredito muito em associações ou microassociações, organizações pequenas. Eu acredito que o poder público realiza a sua parte, mas deixa muitas lacunas e acaba se tornando muitas vezes uma análise institucional ou politizada. Então, essas associações pequenas de bairro, eu acredito que eu potencializaria elas. Inclusive, isso faz parte do meu planejamento de mandato.
de trabalhar muito próximo a associações pequenas, associações de moradores, associações de bairro, associações de pessoas que estão recreativas, esportivas. Eles sabem onde o calo aperta, aonde está o problema daquele bairro, daquela micro-região, daquela vila, né? Eles sabem onde é que está o problema. Né? Eles têm a sensibilidade de entender o contexto sociológico, digamos assim, o contexto local. E isso torna muito mais eficaz, potencializa os efeitos. Eu acredito nisso. Então, se eu tivesse um cheque em branco, eu trabalharia no fortalecimento dessas associações com uma forma de promoção de dignidade da pessoa humana, de promoção de direitos da criança, de direitos da mulher, de direitos dos idosos. Eu acredito que aqui nós conseguiríamos viabilizar uma forma muito, como eu disse, muito mais sensível, né, ao alcance desses públicos. Muito bem, que legal. Vamos começar então da história tua. Você sempre morou aqui na fazenda? Eu quase sempre morei em Fazenda Rio Grande. A minha história é até um pouco curiosa, que eu fui só nascer em Curitiba. Meus pais são daqui, meus avós são daqui, meus bisavós são daqui, né? E por conta da estrutura limitada que havia aqui em Fazenda Rio Grande, no ano que eu nasci, então fui nascer em Curitiba, né? E voltei para Fazenda Rio Grande e passei quase toda a minha vida aqui, exceto no ano de 2014, em outubro, que eu me mudei. Fui realizar um mestrado, né, em outro país e passei 1 ano e meio fora de Fazenda Rio Grande. Daí eu voltei para Fazenda Rio Grande e estou aqui na terrinha ainda. Como é que foi essa experiência? Você foi para a Europa, né? Isso, aham. Como é que foi essa experiência lá? Isso aqui era um sonho muito antigo, de morar fora, de estudar fora. E aconteceu que nesse momento, quando eu estava tentando estudar fora, várias portas não se abriram. Tentei ir antes de entrar no ensino superior, não consegui. Tentei fazer um intercâmbio durante o ensino superior, não consegui. Logo depois de formado, não consegui. E foram muitos nãos, né? Eu até brinco, foram 11 anos orando para isso acontecer. E parece que eu tentei fiz algumas tentativas de mestrado, consegui muito bem, achei que fui injustamente desclassificado, mas quando eu estava quase desanimando em uma viagem, né, numa oração que eu fiz para Deus, eu disse, poxa, talvez não seja para mim isso. E as portas se abriram e conheci uma pessoa que viabilizou e deu certo de realizar 2 grandes sonhos, o de morar fora e o de realizar um mestrado. E eu fui, então, em setembro de 2014, realizar uma entrevista no acesso ao mestrado em Lisboa, Portugal, e outra na cidade do Porto, da Universidade Católica Portuguesa. Fui aprovado nos 2 e optei por estudar em Lisboa. E no mês seguinte, em outubro, estava me mudando para Lisboa, sem conhecer ninguém lá. Um momento que foi, para mim, sensacional. Eu morei 1 ano em Lisboa. E quem acha, às vezes, que poxa, é um estudante na Europa, imagina que é o glamour, né? Mas posso lhe assegurar com muita confiança que foi o momento financeiro mais precário da minha vida, mais limitado, porque estudante, né, brasileiro na Europa, né, que economizou em real, né, para pagar em euro. Para pagar em euro, né, é difícil, né? Eu vendi o carro que eu tinha, né, eu juntei minhas economias aqui, né, fiz um pé de meia e eu tinha que administrar esse valor durante todo o curso. Então foi difícil, sacrifiquei recursos, né, porque na época a Câmara decidiu não realizar nenhuma ajuda de custo, né, para esse tipo de capacitação. E então daí estudando lá consegui alcançar boas notas, tanto é que eu fui aprovado no intercâmbio e fui aprovado para fazer uma extensão do curso na maior universidade da Espanha, que é a Universidade Complutense de Madrid. Eu morei mais um semestre em Madrid, estudando sobre eleições, direito parlamentar, e foi uma experiência muito boa, agregou muito. E no final ainda, né, como faltava esse tempo entre terminar o primeiro ano, que é o ano das provas, das avaliações, e ingressar no 2º ano, que é o ano em que nós escrevemos a dissertação propriamente, nesse intervalo eu ainda fui realizar 2 meses de estudo na Irlanda, morei em Dublin, para aperfeiçoamento do inglês.
Então, procurei extrair o máximo possível dessa temporada, dessa aventura, dessa jornada, né, acadêmica na Europa. E para mim agregou muito. Então, talvez culturalmente foi o período que mais enriqueceu, mas financeiramente, sem dúvida, foi o que mais empobreceu. Então, voltei de lá muito feliz, né, com essa bagagem. Foi um investimento, abri mão de muitas coisas aqui no Brasil, muitas coisas. Mas essas renúncias hoje eu vejo que me refletem como um ser humano melhor. Então, estou muito contente. E, na tua visão, o que o velho mundo, a Europa, está na nossa frente, não em infraestrutura, em tecnologia, etc., mas politicamente, no nível de discussões, você acha que eles estão na nossa frente? Nós estamos à frente deles? Aonde que a gente pode melhorar? Tá. Eu não me sinto confortável com um pensamento de dizer que é um pensamento mais desenvolvido ou mais avançado. Eu digo que são contextos culturais diferentes. Na Europa eles procuram representações mais qualificadas do que no Brasil, sem dúvida. Mas lá o sistema de voto é diferente. Lá eles têm um sistema de voto por... A maioria dos países é lista fechada, ou seja, tem você não escolhe unipessoalmente o candidato, tem uma lista, você escolhe o partido. Lá as votações são em cédulas. Eu tive a oportunidade de acompanhar as eleições em Portugal que aconteceram, as eleições em Portugal, que é um sistema muito diferente, é um semipresidencialismo, onde o presidente tem um mandato de 10 anos, só que o Congresso é quem praticamente governa o país, né? O presidente tem o poder de dissolver o Congresso, caso não haja um consenso nas decisões. Acompanhei na Espanha, que é uma monarquia parlamentarista, e voto em cédula, voto pelo correio é possível. Eu fui inscrito como observador das eleições espanholas, e também acompanhei boa parte das eleições de Dublin, como aconteceram também, que é uma modalidade muito diferente. Então é muito estranho para nós esse sistema parlamentarista. Eu acho que, como é um país que começou a ter um processo civilizatório muito antes que o nosso, era natural que se esperasse essa maturidade para enfrentar certos assuntos. Coisas que no Brasil ainda nós estamos com dificuldades, né? No Brasil ainda a escolha do representante se faz por critérios aleatórios. Se faz porque a pessoa é famosa, porque ele é um artista, né? Então a forma de captação de votos no Brasil, né, muitas vezes se usam vias escusas, né, para conseguir realizar isso. Então, Gustavo, eu vejo no que está à frente em relação ao Brasil. Eu acredito que não sei se podemos chamar essa maturidade, né, esse amadurecimento no processo de escolha. Eu acho que o Brasil nós temos muitas liberdades, mas para nós é estranho esse tipo de compreensão. Vou citar um exemplo, vou ilustrar um exemplo, você sabe bem desse exemplo. Certa vez em Frankfurt, na Alemanha, desci, fui até um guichê, né, automático, né, para comprar o ticket. Tinha por 1 hora, por 3 horas, por um dia, pela semana, né, o ticket do metrô. Na máquina tinha vários idiomas, fui lá, consegui comprar, ok, legal, bacana, mas não era nada surpreendente, né? Pegando o ticket em mãos, e na hora que fui descer uma escadaria para acessar, eu desci essa escadaria. Quando eu terminei de descer a escadaria, eu já dei diretamente diante do metrô. E eu pensei, cadê a catraca? Daí um amigo nosso nos disse, não tem catraca. Daí para qualquer brasileiro dá aquele nó na cabeça. Mas sim, como assim? Cadê a fiscalização? Como assim não tem catraca? Né? E o brasileiro é danado, né? Por que eu comprei? Isso passa, né? Mas por que existe isso? Porque existe uma compreensão da sociedade que se ninguém comprar, as coisas não funcionam. Olha como é diferente. Lá parte-se do princípio que o Estado confia no seu concidadão. E que o seu concidadão, mesmo não estando diante de uma fiscalização, ele vai comprar o ticket. Por quê? Porque é certo comprar o ticket. Porque assim é que as coisas funcionam. Ele está contribuindo com a sua parte.
Então, é diferente de países que tiveram uma colonização opressora, onde pessoas tiveram que, para sobreviver, caminhar por trajetos escuros, tiveram que se encontrar formas. Então, é diferente esse processo todo, por isso que eu digo que são contextos culturais diferentes, né? Quando nós falamos de cultura, o conceito de cultura é a identidade da população. Como se tivesse, assim como eu tenho minha carteira de identidade, você tem a sua, se pegasse a do país, o Brasil, qual que é a carteira de identidade do Brasil? O que consta os dados principais, né? O Brasil é heterogêneo, né? O povo brasileiro ele é miscigenado, é múltiplo, né? Então, talvez com esse exemplo do ticket no metrô, na Alemanha, ilustre um pouco desse contexto cultural. Então, não dá para nós dizermos que é uma sociedade mais desenvolvida. Eu acredito que não. Eu acredito que eles estão num tempo certo que se esperava pelo processo de colonização, de civilização. De evolução. Até contra a palavra evolução tem evolução com relação à sociedade. Sim, mesmo, um né? desenvolvimento, né? Milhares de anos de desenvolvimento ali. Sim, muito à frente de nós, né? Então, uma brincadeira assim também, se me permite, né? Uma visita em Nuremberg, visitando uma fábrica de cerveja que ficava 3 andares abaixo do solo. E daí, por quê? Porque lá teria a temperatura ambiente adequada para realizar o processo de fermentação. E aí que nós percebemos que 300 anos antes do Brasil ser descoberto, os alemães já faziam cerveja boa. Faziam cerveja boa. Então, assim, é diferente. Agora, né, você quer comparar com o Brasil, que teve, como muitos chamam, né, um desenvolvimento tardio, um país de desenvolvimento tardio como o Brasil, tem 500 anos. Então, enfim, estamos lá na Europa aí conversando, mas tudo isso aqui em Fazenda Rio Grande, o que reflete? Né? São momentos diferentes, são etapas diferentes. Fazenda Rio Grande é uma cidade que tem um amadurecimento de 31 anos. Né? Então, aliás, a nossa cidade é muito jovem, né? E também muito heterogênea, né? Muita gente diferente veio para cá. Se você for pegar as cidades aqui da região metropolitana, já tinha uma colonização muito forte, né? São José dos Pinhais, Campo Largo, Araucária, aquele povo, aquelas famílias que já estavam ali há muito tempo. E nós não, parece que veio todo mundo meio que junto, montou aqui o seu negócio, muitas vezes morava lá, vinha para cá, vários políticos também, né? Vereadores e tal, nem moravam aqui, vinham aqui só para, né? Porque tinham seus negócios aqui na cidade. Então a cidade, ela está crescendo igual ao Brasil, né? Muito homogênea, muita gente diferente, muita gente que não tem a raiz aqui, né? Sim, eu acho que Fazenda Grande, ela também tem pessoas muito distintas. Eu ainda ouso dizer que ela está tendo um crescimento um pouco mais acelerado do que o próprio Brasil, por conta em termos civilizatórios, de população. Fazenda Rio Grande, antes de 1990, se chamava Mandirituba. E antes de se chamar Mandirituba, se chamava São José dos Pinhais. E as pessoas que vieram morar aqui nessa região, quando se chamava São José dos Pinhais, geralmente eram imigrantes. Eram públicos diferentes, pessoas que vieram muitas vezes fugindo das grandes guerras ou exiladas propriamente, poloneses, ucranianos, italianos, alemães. Então, era um processo de colonização diferente. Daí se tornou Mandirituba, uma área eminentemente rural, Fazenda Rio Grande se tornou um distrito de Mandirituba, e agora, quando foi emancipada, Fazenda Rio Grande se tornou um polo interessantíssimo de crescimento pela região geográfica, pela proximidade com a capital do estado, pelo custo de vida aqui. Ontem mesmo estava conversando com uma dentista, ela tem um consultório aqui e ela pretende morar em Fazenda Rio Grande, porque aqui é vantagem, né? Ela está vendo uma cidade mais promissora no ramo dela do que propriamente Curitiba. Então, sobre esse aspecto pujante, promissor, é que eu vejo Fazenda Rio Grande. Uma cidade jovem, com potencial, que não pode se acomodar em pensar pequeno. Ela tem que ousar pensamentos maiores. Então, é uma coisa que é uma frente que eu tenho como parlamentar, que é que são provocações que eu faço. Temos que pensar Fazenda Rio Grande grande. Temos que
pensar numa Fazenda Rio Grande com esse caráter desenvolvimentista, como que nós queremos. A Sinfaz é muito vinculada ao Profaz. O Profaz é bem alinhado com esse pensamento. E então, se nós, como moradores de Fazenda Rio Grande, queremos nossa cidade melhor, com um índice de desenvolvimento humano mais elevado, com um PIB per capita maior, o poder público deve agir intensamente, saindo dos cabrestos dos pensamentos pequenos e ousar pensar grande. É ousadia isso, tem que ter coragem, porque causa estranheza, toda mudança fora de contexto, ela causa desconforto, mas se nós não pensarmos assim, nós vamos ser sempre uma cidade pequena. Né? E Fazenda Grande já não se recusa a ser uma cidade pequena. Renan, março de 2020, chegou a pandemia no Brasil e embaralhou tudo, né? Então nós tínhamos aqui um carteado, ele embaralhou tudo, muita gente, muitos amigos, muitas pessoas a gente perdeu. E como é que foi fazer uma campanha no meio dessa pandemia? Olha, muitas coisas mudaram e nós tivemos que nos adaptar muito rapidamente em todos os setores. Lembro que no dia 16 de março de 2020, eu fui numa reunião com o Grupo Unifaciar, com a reitoria, com a direção administrativa, com gestores de outros campos, e nós desenvolvemos um plano A e um plano B. Quando eu estava voltando para a Fazenda Rio Grande, que é a sede em Araucária, né? O governador do estado fez uma coletiva de imprensa e determinou o fechamento de vários estabelecimentos, surpreendentemente, e nós aplicamos um plano C. Eu passei em todas as salas de aula dizendo: sinto muito, mas o governador do estado veio, fez uma determinação por conta desse novo vírus que está chegando no Brasil, então estaremos fechados. Acredito que, pensava eu ingenuamente, que por 1 ou 2 semanas. E desde então a faculdade passou o ano inteiro vazia. E é muito triste isso. Na campanha, nós sabemos que tínhamos que explorar outros recursos. Algumas pessoas entendem, poxa, as redes sociais são fundamentais e são muito importantes. Mas tem pessoas ainda, surpreendentemente, que não estão tão conectadas às redes sociais ou então naquele canal. A maioria eu acredito que não está também. Por isso que tivemos que optar em maneiras diferentes. Não estava proibido você ir para a rua. Estava proibido aglomeração. Estava proibido você desrespeitar os cuidados com a pandemia, de distanciamento, comprimento, de utilização do álcool em gel em todo momento. Então, Gustavo, realizar uma campanha em tempos de pandemia exigiu criatividade, exigiu uma forma de nós tentarmos encontrar formas diferentes de levar propostas, conteúdo ao eleitorado. O que eu imaginei, Gustavo, foi que eu gostaria de apresentar uma proposta com conteúdo, uma proposta, ou melhor, uma campanha que tivesse propostas com conteúdo. Não queria que fosse simplesmente uma campanha baseada na emoção, num número, num rosto e numa frase de efeito. E eu procurei desenvolver isso, né, na campanha, cartilhas que tivessem materiais impressos, sim, e na hora de nós distribuirmos eram todos plastificados, né, nas casas, cuidando. Então foram cuidados que nós procuramos ter para assim funcionar. E vimos vários exemplos de políticos desrespeitando, políticos que estão sendo processados pela Justiça Eleitoral, inclusive, por conta disso, que tem até o risco de comprometer o próprio mandato. Mas cada um é responsável por suas atitudes, né? Então, posso falar por mim, Gustavo, que essa foi a forma que eu interpretei, que eu conduzi a campanha. Depois que você entrou na Câmara, então, a gente já contou um pouquinho, né, como é que foi a campanha e tudo. Já sabendo de todos os ritos lá dentro, né? Trabalhou muito tempo lá no setor jurídico lá da Câmara.
Como que está sendo esse desafio de sentar na cadeira e tem que falar, e tem que debater e se posicionar? Como é que está sendo? Olha, o fato de falar em público, por ser professor, já não é uma grande dificuldade. O fato de me sentir num ambiente estranho não é a dificuldade, porque eu venho fazendo isso nos últimos 10 anos. O fato que eu vejo que realmente é difícil é você ter a sabedoria de saber como precisamente se posicionar. Para mim, Gustavo, vamos ser muito francos, existem 2 tipos de políticos que eu abomino: o corrupto e o frouxo. Quem é corrupto, ele tem uma inclinação a fazer o que é errado. E o frouxo é aquele que não tem posicionamento, que usa palavras suaves, macias. Quer agradar todo mundo. Quer agradar todo mundo. É o famoso jogar para a plateia. Só que, infelizmente, eu vejo, em alguns casos, pessoas com suspeitas de terem uma conduta errada, ou então pessoas que adotam posicionamentos bem levianos de querer jogar para a plateia, que acabam prosperando. E aí que precisa dessa sabedoria, especialmente do eleitorado, de quem avalia a conduta dos parlamentares, de entender quem é o político que tem um posicionamento claro e aquele que... E às vezes, vou além, a pessoa às vezes diz: eu sou uma pessoa de posicionamento. Fala, sustenta um discurso, mas na hora de votar, não vota dessa maneira. Na hora de usar a tribuna para dar nomes, não dá os nomes. Então, para ser político, eu vejo que precisa de coragem. E coragem de você realizar o que é certo. Aqueles velhos conceitos da política, de você se preocupar mais com a cidade do que com os interesses particulares. Isso é um conceito da Grécia Antiga, né? Socrático, de o político se preocupar com a polis, com a cidade. É a virtude, né? Quem é um político? Aquele dotado de virtude. Virtude que é a capacidade de pensar no bem coletivo acima do bem particular. Só que no processo legislativo é difícil, né? Às vezes a população não entende direito como que funcionam essas composições. Simplesmente vou usar um exemplo de um estadista alemão chamado Otto von Bismarck. Certa vez ele disse: as salsichas e as leis é melhor não saber como são feitas. Por quê? Porque na cultura alemã a salsicha é um alimento muito comum, né? E é feito pela mistura de várias partes, né, do animal. E as leis, elas também são realizadas diante de tantas construções. Então, eu acho que quando o eleitor escolhe um representante para alguém ir no lugar, o representante espera que ele se comporte de uma determinada maneira, né? O representante não escolhe para que a vontade dele seja cumprida, espera que a vontade do representante se cumpra, mas o representante vai ter esse entendimento de atender o público, o eleitorado que o projetou. Então, eu penso assim, Gustavo, na cadeira da Câmara Municipal, eu vejo que a responsabilidade, o que nós falamos repercute. Eu acredito que a Câmara ela tem que ser plural, e realmente tem comerciante, tem professor, tem diretor, tem agricultor, tem de todo mundo, mas cada um deles tem que ter buscar compreender o que é a população, ir atrás, essa capacidade de se importar com pessoas. Eu acho que isso essa virtude da Grécia Antiga se faz presente até hoje em dia, e essa eu creio que é a grande dificuldade. De minha parte, eu vejo que é buscar essa construção, essa sabedoria de posicionar-me com inteligência, né, em cada situação. E como que você se enxerga em 2024? Olha, o futuro ao Senhor pertence. Hoje eu estou vereador.
E enquanto vereador, eu vou zelar para ser o melhor vereador que Fazenda Rio Grande pode ter. Com todo respeito aos demais vereadores, mas eu falo de minha parte que eu vou me esforçar para isso, né? E sigo batalhando. Acho que quem acompanha as redes sociais verifica que tem um trabalho intenso, né? A assessoria que trabalha comigo sabe o quanto eu delego funções, trabalhos, e se não tem horário, nós estamos tentando realizar a atividade de um parlamentar efetivamente. Em 2024, até lá tem muita água para rolar. Como vereador, eu torço para que Fazenda Rio Grande vá bem, cresça, se desenvolva. Porém, é importante termos uma compreensão. O vereador, ele tem duas funções por nossa Constituição, que é legislar e fiscalizar. Legislar são criar as leis, e não só criar, mas aprovar leis que permitam o gestor, o administrador da cidade, o prefeito, gerir, porque o prefeito só pode agir se estiver estritamente previsto em lei. Se não está na lei, o prefeito não pode agir. Então o controle passa tudo para a Câmara que diz, vamos aprovar o prefeito a realizar isso, a realizar esse contrato, a realizar essa sessão, a mudar o orçamento da educação para a saúde nessa rúbrica. É isso que o vereador faz. A segunda função do vereador é o fiscalizador. É aquele que fiscaliza especialmente o gestor. E é muito chato ter um fiscal. Quando nós estamos trabalhando e tem alguém nos fiscalizando, vendo se o que nós estamos fazendo é certo, é desconfortável, é ruim. Mas aí que está a atividade, nesse aspecto inglória do vereador, de ser o chato da população. Aquele que vai monitorar e verificar, olha, não está certo isso. E aí volto naquela fala que eu disse anteriormente, que precisa da coragem de dizer, ei, secretário municipal, está errado. Eu sei que você é chefe de 300 servidores públicos, mas a sua conduta não está adequada. E, com o prefeito, a mesma coisa. Então, Gustavo, eu penso que esse verdadeiro posicionamento, esse se importar com pessoas, essa fiscalização, ela é necessária. Eu até utilizo uma expressão nas redes sociais, o hashtag fiscalizar é preciso, né? Porque é necessário, faz parte, né? O hashtag monitorando, hashtag estamos acompanhando, porque precisa o vereador acompanhar, viver as mudanças da cidade. Então, eu digo a você, nesse momento, nós estamos, ou melhor, nesse momento do que o Brasil vem vivendo, é muito importante fiscalizarmos, acompanharmos, estarmos verificando quais as ações, termos coragem de nos posicionarmos. Hoje eu estou vereador, estou me dedicando a ser um fiscalizador e um legislador da cidade. Daqui a 4 anos, o futuro ao senhor pertence, pode ser que eu não esteja mais na política, pode ser que eu desenvolva uma outra área da minha vida. Então, eu sou muito aplicado nas coisas que eu faço. Hoje eu estou com essa incumbência, com essa responsabilidade social e é assim que eu pretendo conduzir esses próximos anos até 2024. Legal. E vamos falar um pouquinho então, já que falamos de 2024, como que você imagina o teu mandato até lá? Quais são os seus principais projetos hoje? Ou você vai bater muito nessa questão da fiscalização e aplicação mesmo do recurso público? Eu pretendo desempenhar um mandato de uma forma muito previsível daquilo que eu me comprometi em campanha. Eu me comprometi com 2 bandeiras. Com a defesa da família, que é direito de criança e adolescente, direito da mulher, direito do idoso, direito porque eu sou advogado e é a área que eu consigo contribuir. Então, quando eu falo da família, são a promoção de direitos dessas pessoas que integram a família, porque eu entendo que a família, sim, é a base da sociedade. Família num conceito amplo, num conceito plural. Já a outra bandeira é a educação. Sou professor, sou educador, não tenho como me desvincular disso. São 2 causas que eu me identifico. Então, eu acho que o que pode se esperar de mim, em termos de promoção, de ações, de conduta, é isso. Recentemente foi aprovado o meu primeiro projeto de lei, que consegui realizar em parceria com os vereadores Sandro do Proteção, Caio Zadkowski e Júlio Beiço,
que era por uma responsabilização de quem fura a fila da ordem prioritária de vacinação. Entenda, esse projeto de lei é para punir quem está numa posição de autoridade, porque só vai conseguir furar fila quem está numa posição de autoridade. Então, porque não é para a esposa de nenhum secretário estar se vacinando, não é para um outro familiar ou alguém ser remanejado para a saúde para conseguir ser vacinado e depois sair. Não é para acontecer isso. Por quê? Porque é um respeito da população. Tem uma ordem prioritária de vacinação. Então, se houver alguma coisa que nós consigamos detectar e comprovar, não tenha sombra de dúvida que eu vou pedir para fazer valer essa lei. E eu tenho certeza que o Sandro de Proteção, o Carlos Alicosca, os vereadores do PROS, né, junto com o vereador Júlio Beis, que tem desempenhado um trabalho muito ativo, muito intenso, também vamos exigir o cumprimento dessa lei. Fora isso, Gustavo, eu acredito que é nesse perfil, né, no perfil de coerência. Me baseio muito em ter atitudes coerentes, responsáveis, de entender que essa função que eu estou temporariamente ocupando, que eu devo fazer valer e tratar com muito respeito as pessoas. Algumas causas que eu tenho uma identificação, como a valorização das associações, também as bandeiras de criança e adolescente, da mulher, dos idosos. Eu acho que é algo, de certo modo, muito previsível eu me comportar dessa maneira, porque é coerente com a proposta. Para mim é lógico, tem pessoas que até foram eleitas e não tinham propostas. É triste, mas é verdade. Eu apresentei propostas, e eram propostas refletidas, pensadas, e agora o que eu vou estar realizando é o cumprimento dessas propostas. Algo lógico, evidente, coerente, simples. Então, é sobre essa perspectiva, Gustavo, que eu penso em como atuar como vereador em Fazenda Rio Grande. Muito bem. Dr. Renan Wozniak, muito obrigado por participar com a gente aqui do Flow. E as portas estão sempre abertas aqui na Sinfaz. Tem algum projeto, tem alguma coisa, queira falar, queira compartilhar, tá feito o convite. Tá, joia. Gustavo, fica o meu agradecimento por esse espaço. Espero que as pessoas que estejam acompanhando essa nossa entrevista achem interessante, achem que possa agregar. Eu acredito nessa função da associação comercial de agregar segmentos e exercer uma representação deles. Eu acho que esse é um espaço que contribui para esse amadurecimento social que nós estamos falando, né, que é construído ao longo de muitos anos. Então, muito obrigado. Fica o meu agradecimento da parte do vereador Dr. Renan Wozniak. Eu também externo esse agradecimento. Da parte do diretor de faculdade, do professor Renan também. E da parte do Renan, amigo, né, de muito tempo, da família, também assim eu agradeço e me coloco à disposição naquilo que eu puder servir a Sinfaz, servir a comunidade, se for para o bem de pessoas, né, que é o bem mais precioso que Fazenda Rio Grande tem, as pessoas, eu me coloco à disposição sim, tá bom? Muito obrigado. Legal. Renan, onde que as pessoas te acham? Bom, eu creio que o caminho mais fácil é as redes sociais, né? Temos uma rede muito ativa no Instagram, no Facebook. Isso é muito fácil de localizar. Renan Wozniak lá. Isso, procura Renan Wozniak que já vai aparecer as referências. Temos também na Câmara Municipal. A Câmara Municipal ela está numa etapa que está concluindo a instalação dos gabinetes naquele prédio anexo que foi construído. Então logo já teremos um expediente dentro da Câmara. Também consegue me localizar com frequência na faculdade, agora no momento de pandemia, com as restrições, né? E eu creio que uma forma muito fácil de me encontrar é por Fazenda Rio Grande mesmo, porque nós caminhamos por todos os bairros, na rua, encontrando no mercado, na igreja, então é muito fácil de localizar também. Obrigado, Renan, obrigado a você que nos assistiu e até a próxima terça-feira. Comida
comida quentinha, lanches feitos na hora e o lugar certo para seu evento empresarial é aqui. Rodocenter 21. Desfrute dos nossos espaços, churrascaria, lanchonete e salão de eventos. Santos Materiais de Construção. Seu edredom ou cobertor limpo e cheiroso em até 2 horas com a lavanderia Toque d'Água. Quer proteção para a sua família? Com o nosso seguro residencial você fica protegido. Vem para Sicredi. Paraná Contábil, mão de obra especializada em consultoria trabalhista, tributária e empresarial. O seu bem-estar vem em primeiro lugar. A Clínica Dr. Mantovani conta com mais de 30 profissionais especializados em diversas áreas. Atende com mais de 10 planos de saúde. Visite a Clínica Dr. Mantovani. Para construir, reformar, decorar ou cuidar da casa, conte sempre com a Nichelle. Grande variedade, as melhores marcas, facilidade de pagamento, entrega rápida e atendimento personalizado. Tudo com a qualidade Nichelle. E você pode parcelar tudo em até 10 vezes sem juros nos cartões. Tudo pra casa, perto da sua casa. Parceria de confiança você encontra na Fazconte Contabilidade. Agora ficou mais rápido e prático pedir comida. Baixe o app Restaurante Padova. Confiança e profissionalismo é aqui. Contabilidade Pelanda. Respeito, ética e compromisso com a vida é na Policlínica Fazenda Rio Grande. Respeito, integridade, excelência e simplicidade para te levar ainda mais longe. Leblon Transporte, servir com excelência a excelência é nosso lema. Volite, painéis comerciais para topside, outdoor, rodoviário e em penas. Fale conosco. Contabilidade Iguaçu, há mais de 30 anos no mercado contábil. A solução ideal está na Carrera Agrícola. Os profissionais capacitados ajudam você a cuidar de seu jardim, campo ou lavoura. Contamos com uma ampla linha de implementos agrícolas, irrigação, jardinagem e muito mais. Visite nossa loja no Tatuquara.